Boa tarde, pessoal de casa, boa tarde, pessoal daqui. Vamos para processo civil, depois é constitucional. E antes que digam, alguém deve estar falando de hoje com 3 matérias? Sim, eu só preciso saber 3, vocês têm que saber tudo. Minha vida tá fácil, meu povo. Vamos lá? Pessoal, processo civil. Mais uma vez, quero história. Eu sei, nós falamos como tributário, nós alinhamos algumas coisas em tributário, né? Para a gente partir da mesma página. E aí, pessoal, agora processo civil. O que é que nós temos aqui? Uma disciplina que envolve você visualizar o dia a dia. Como vai ser o seu dia a dia de advogado, daqui a pouco juízes, defensores, promotores, promotoras aqui. Tá? Só que o que acontece? Alguns já estão estagiando ou estagiaram, outros não. E está tudo bem. Cada um está numa corrida. Mais uma vez, o que é que eu vou fazer? Eu vou contextualizar. Principalmente processo civil, pessoal. Que é algo que você precisa visualizar para compreender, porque existe lógica. E depois que você compreende, vocês vão ver. Quando vocês se lançarem no mercado de trabalho, isso aqui que a gente vai estar falando, vai ser o dia a dia, você vai falar com o olho fechado, recitando de trás para frente, de frente para trás. Tá bom? Mas neste momento a gente precisa entender esta funcionalidade. O que é o processo civil? Então, no seu caderno, eu já vou lembrando mais uma vez. Eu falo para todo tipo de aluno. Alunos já com prática, alunos... Tá? Então, pessoal, no seu caderno, e eu anotaria, tá? Eu vou fazer aqui, Supremo. E eu falo aqui, isso aqui vai para o seu caderno, e quando eu precisar, eu olho no seu caderno aquilo ali. Superior. Peraí, deixa eu fazer direitinho, o nome todo, né? Depois, nas aulas vindouras, eu vou abreviar. Então, nós temos o Supremo Tribunal Federal. Jorge, o que é que você vai fazer? Eu vou fazer o organograma do Poder Judiciário, cada tribunal e o endereço constitucional de cada tribunal. Onde é que está o Supremo Tribunal Federal, pessoal? Está na Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 102. Vocês vão já entender por quê. Depois, senhoras e senhores, nós temos o Superior Tribunal de Justiça. Tribunal de Justiça. Que doravante você vai chamar de STJ. Tá? Aqui, Supremo Tribunal Federal. Tá bonitinho. Aqui nós temos o Supremo Tribunal Federal. Superior Tribunal de Justiça, STJ. George, onde é que ele está? Ele está na Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 105. Aqui, pessoal, o Supremo, tá? O STJ. Aqui, no STJ, nós temos os Tribunais de Justiça dos Estados, Tribunais de Justiça dos Estados, isso está na Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 125. Os TJs. E aqui nós temos os juízes, já eu saio para você anotar, de direito. Tá? Abaixo nós temos os juízes de direito. Aqui nós temos os tribunais regionais federais. Tribunais regionais federais. Que vocês vão vir como TRFs, tá? Onde eles estão? Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 108. Tá? Essa aqui é a tal da Justiça Comum. Abaixo deles, nós temos os juízes federais.
A competência dos juízes federais está no artigo 109 da Constituição. Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 109. Não tenha dúvida que isso aqui é preciosíssimo para o seu estudo. Tá? Então, para todas as áreas. Aqui nós temos o Tribunal Superior do Trabalho. Tribunal Superior do Trabalho. Isso. TST. Abaixo nós temos os Tribunais Regionais do Trabalho. Perfeito. Tribunais Regionais do Trabalho. 125, cara. 108. 125, né? 125 e 108. Pronto. Só vou destacar aqui os que nos importam, tá? Tribunais Regionais de Trabalho, TRTs, Juízes do Trabalho. Juízes do Trabalho. Tá? E aí, pessoal, nós temos o Tribunal Superior Eleitoral. Tribunal Superior Eleitoral. Vocês estão com calor? Tá quente aqui para aqui. O TSE. Os Tribunais Regionais Eleitorais. Eleitorais. Os TREs, né? TRE. Aqui nós temos os juízes eleitorais e ainda as juntas eleitorais. Juntas eleitorais. Para finalizar, nós temos o Superior Tribunal Militar, Superior Tribunal Militar, STM, e aí vocês vão perceber que na ponta estão as auditorias militares. Tá? Deixa eu botar aqui. Ó, tá torto, tá? Porque o Supremo tá para cá, mas ele é o do meio. Se você ler a Constituição, você vai ver que o Poder Judiciário ele é estruturado, existe uma hierarquia, mas hierarquia funcional, tá? Veja, um não é melhor que o outro aqui, apenas é uma divisão de funções. Você vai, se Deus quiser, a gente está em que mês? A sua prova vai ser em janeiro, dezembro, né? 2025 você vai estar no mercado de trabalho. Quando você sair para trabalhar, inicialmente como advogado, como advogada, vocês vão trabalhar aqui, pessoal. Não tem para onde correr. Aqui é onde vocês vão trabalhar. E o que acontece? Regra geral, eu saio já para vocês, regra geral, vocês vão começar daqui da base para cima. Se você olhar a sua apostila, na próxima aula, a gente já começa com recursos. Eu estou trazendo as coisas mais importantes para as primeiras aulas. Você vai ver que a gente vai encerrar com procedimentos especiais. Tem uma questão para cada procedimento especial. Por quê? Porque o OAB está perguntando. Então, você vai começar daqui para cá, tá? Justiça especializada, por quê? Porque se dedica a um tema militar, eleitoral, trabalhista. O que não for especializado é da Justiça Comum. Quem é que integra a Justiça Comum no Brasil? Superior Tribunal de Justiça, a Justiça Federal e a Justiça Estadual. Na definição da competência, se não é militar, se não é eleitoral, se não é trabalhista, é da Justiça Comum. Dentro da Justiça Comum, eu pergunto primeiro se é da Justiça Federal. Se não for, aí é que eu jogo
no juiz estadual, tá? Galera de casa, JP, põe para a galera tirar, fazer o print. Show de bola? Show de bola? Tá. Aí o que acontece, pessoal? Quando vocês estiverem trabalhando, tiverem um problema a ser solucionado no Poder Judiciário, você vai ter que olhar para essa estrutura que já vai estar na sua cabeça desenhada e dizer, rapaz, eu estou com esse problema. Eu vou levar para quem? É a questão da definição da competência, tá? Veja, me empresta aqui rapidinho. Ela está com o Código de Processo Civil aberto. Senhoras e senhores, olhem para cá. CPC e o Código de Processo Penal também, tá? Manual de Instruções do Poder Judiciário. Simples assim. O CPC é o Manual de Instruções de como você vai andar aqui. É uma padronização, pessoal. Do IAPOC ao Chuí, você vai seguir esta padronização. Qual padronização? Existe uma padronização, pessoal, obrigado, meu amigo, que você vai utilizar para resolver a maioria dos problemas que você vai levar para o Poder Judiciário. Existem outros que o legislador parou e disse, rapaz, esse problema eu vou trabalhar de maneira específica, são os procedimentos especiais. O que eu vou colocar aqui agora à sua esquerda é o desenho do procedimento, do caminho comum que você vai utilizar para levar uma questão ao Poder Judiciário. Ainda está abstrato, mas vamos aqui. Olha como é tranquilo, pessoal. Veja, você vai começar todo e qualquer processo com sua petição inicial. Lembrando, hoje, primeira aula, eu consumo um pouquinho mais de tempo, faço as coisas, tento fazer com a letrinha bonitinha, mas nas outras é letra feia e é rápido. Petição inicial. Petição inicial, pessoal, é realmente... é inicial. É o papelzinho lá, certo? Isso aqui está no artigo 319 do CPC. Petição inicial está no Código de Processo Civil, artigo 319. Certo? Deixa eu colocar já para a gente visualizando. Tudo que eu falar, eu estou ganhando tempo lá para o futuro. Então, ó, CPC. Se você está com o seu vadimeco, não perca tempo. CPC, artigo 319. Só o 319, por enquanto. Olha aqui, ó. Na tela, se você não está com o seu vadimeco. Olha que doideira, pessoal. Meu Deus, como é que é fazer uma petição inicial? Está aqui. A receita do bolo, é só seguir isso. Meu Deus, eu nunca fiz uma petição inicial, como é que fazer uma segunda fase? Está aqui. É só seguir isso aqui. E na segunda fase a gente tem método, tá? A gente tem método para fazer isso. Então, 319 do CPC. Jorge, o que é que vai acontecer? Cara, a tua petição vai para o registro ou distribuição. Tem que fazer sentido, pessoal. Não precisa... algumas coisas precisam, né? Lógico. Mas aí depois o que é que vai acontecer? Cara, ele vai para um juiz ou juíza. Ou juíza. Tá? E aí, o que ela vai fazer? Ela vai olhar, ele vai olhar a tua petição inicial. Aí nós temos o seguinte. A petição inicial, que eu vou chamar de PI, ela está apta. Petição inicial apta é a que observa o artigo 319. Veja, sim. Vou botar aqui, peraí. Deixa eu colocar aqui. Sim. Se sim... Peraí, vou botar aqui mesmo. Petição inicial apta. Está tudo nos conformes? Cara, não. Não está. E o que é que vai acontecer? Se não está, nós teremos prazo para correção. Existe um nome bonito para correção, pessoal. O nome é emenda. Tá? E aí o que que acontece? Rapaz, emendou? Se emendou, corrigiu,
corrigiu, emendou? Não. Cara, ele teve a chance, teve um prazo, e esse prazo é de 15 dias úteis para corrigir. Não. Cara, extinção do processo, indeferimento da petição inicial. Indeferimento da petição inicial. Cara, morreu, vai fazer de novo. Emendou? Sim. O juiz vai tomar a mesma postura se a petição inicial já estivesse desde o começo nos conformes. Nós teremos, petição apta? Sim. Nós teremos o deferimento da petição inicial. Deferimento da petição inicial. Eu quero, nesse momento, pessoal, que vocês visualizem isso. É um passo a passo. Você está dizendo, Jorge, é um passo a passo? Sim. É um passo a passo concatenado? Sim. Prazer. Procedimento. Não existe procedimento cirúrgico? Os médicos seguem procedimento cirúrgico? É um passo a passo cirúrgico, não é? Pronto. Procedimento judicial. Um protocolo. Um protocolo. Um dia desse eu estava na casa de um amigo meu, ele faz um protocolo determinado do plano aí de saúde. Aí eu vendo, cara, como é que é isso aqui? Não. Eu faço, se for isso, preceitua, prescreve isso. Se for isso, ou seja, um passo a passo. Entendeu? Eu falei, cara, diz que tudo é virose aí, cara, facilita. Agora, né, meu amigo? Deferimento da petição inicial, pessoal. Aí o que acontece? Aqui nós teremos a citação. Ordem de citação do réu. Regra geral, vai pelo correio. Tá? Depois a gente vai ver nós temos questões para todos esses pontos. Veja, citação. Meu bichinho está com sono. Eita. Hoje o réu é citado para o quê? Para comparecer a uma audiência de conciliação ou mediação. Conciliação ou mediação. Mediação. Cara, se tiver acordo, há acordo. Processo extinto. Extinção do processo. Cara, não teve acordo. Não teve acordo. Sem acordo. Cuida. O réu sai intimado em audiência para apresentar sua contestação em 15 dias úteis. Na verdade, aqui nós temos a apresentação das respostas do réu. Já já eu explico o que é isso aqui. Depois da resposta do réu, pessoal, nós teremos o saneamento. Saneamento, olha que doideira. Depois, a audiência de instrução em julgamento. E depois, pessoal, nós teremos uma sentença. Sentença que vai extinguir o processo com resolução do mérito ou então sem resolução do mérito. Sem resolução. Com resolução está no 485 do CPC. Com resolução do mérito, CPC, artigo 485. Opa, desculpa. Com resolução é 487. Sem resolução é CPC, artigo 485. Show de bola? Olha aí para o quadro, com calma. Vai passando os olhos nessa estrutura e subvocalizando, tá? Vocalizando baixinho, entendendo.
Lembrando, olha cá, o processo nasce aqui e vai se desenvolvendo. O que é que você quer num processo? A sentença. A cereja, tudo isso aqui, pessoal, funciona para um dia você receber uma sentença. Certo? Você, cheio de foto, me sentindo importante. É o Bernardo. Meu amigo Bernardo. Farias, tá com soninho, né, cara? Passou? Com o maior prazer, meu amigo. O quê? Saneamento é o juiz que faz, cara. O que é isso aqui, cara, na prática? É o juiz olhar para trás e, cara, tem algum erro aqui que eu possa corrigir? Sei lá, tá faltando uma procuração, tá faltando alguma coisa, tem um menor, entendeu? Ele corrige para poder dar o passo seguinte. Para o quê? Para poder receber todas as provas e depois formar a convicção dele de sentenciar. A gente nem identifica assim. Não, exatamente, mas a questão é você daqui a pouco vai estar trabalhando, sabe? Aqui já tá já faz saneamento, entendeu? Não é tão bonitinho, mas é para ser. É para ser. Oi. Eu vou já explicar. Não se preocupe, pode. E é mais tranquilo do que você imagina. Certo? Olha cá, pessoal. No artigo 309 do CPC, você vai ver lá como se faz uma petição inicial. 309, inciso 1. Primeira frase da tua petição inicial vai ser o quê? O juízo a qual é direcionado. Você tem a petição inicial, você precisa olhar para isso aqui e dizer, cara, onde é? É aqui? Porque nós temos ação que pode começar aqui é o mesmo Supremo. Você está com a petição inicial. Onde é? É você, advogada, que vai dizer primeiro onde é que você vai ajuizar aquela ação. Show de bola? Existem regras para a definição da competência. E aí é que tá, pessoal. Eu indico na minha petição inicial qual vai ser o juízo. Faço o protocolo da minha petição inicial. E qual é o momento aqui que vai estar a definição do juízo? Olha o artigo 43 do CPC. Ó, vou ampliar e vou ler daquele jeito, tá? É a única forma que a gente tem de... Estão vendo 43, né? Vou ler, tá? Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial. Tá? Então, olha cá. Pausa. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição. Então, vamos mapear o CPC. Que momento eu aplico o artigo 43? Aqui. Protocoliza a petição inicial, vai para... Quer registro? É o numerado. O que é distribuição, Jorge? É quando, às vezes, tem 15 juízes competentes para cuidar daquilo. Tem um doutor, teu nome? O Henrique, a doutora Larissa. Ponto, os dois têm competência. Vai para sorteio. Caiu na Larissa. Ponto, Larissa. Definiu-se a competência para a minha causa. É você, minha amiga. Aí olha a parte final. Jorge, e se as coisas mudarem? As circunstâncias mudarem? A parte morrer, seja o que for... Continua com a senhora. Olha a parte final do 43. Sendo irrelevantes as modificações de estado ou de fato, ou de direito, ocorrida posteriormente, salvo quando suprimirem o órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Doutora Larissa, a senhora estava na 25ª secretaria. Foi extinta. O tribunal pode extinguir a secretaria. O que acontece no meu processo? Pode continuar no órgão inexistente? Não. Aí muda. Ou então, era uma vara tributária. Meu caso é tributário. Virou de família. Lógico que isso influencia. Então, determina-se a competência aqui. Tá? E ela fica competente. Faça chuva ou faça sol.
continua com ela, com magistrada competente. Só vai sair das mãos dela se a secretaria dela for extinta ou ela mudar a matéria. Não, aí justamente, se estabiliza se for competente. Não sendo competente, não se estabiliza. Fez sentido? Vou já explicar lá. Beleza, Jorge. Como é que eu defino a competência? Porque esta pessoa, este órgão, tem que ser competente nos termos da lei, do CPC, para cuidar da minha causa. Aí é que tá, pessoal. Vamos aqui. Vamos aqui. Artigo 46. E ó, já passe os olhos na nossa apostila, porque a gente começa com questões de competência. Certo? Ó, artigo 46. A ação, artigo 46. Eu vou aplicar o artigo 46 aqui. Porque eu posso ter ação fundada em direito. Como é que está no 46? Lê aí, ó. Ação fundada em direito pessoal ou sobre direitos reais, sobre bens móveis. Ó. Ou então, direitos reais sobre bens móveis. Pegou? Artigo 46, caput do CPC. Tá? Onde é que eu ajuizo este processo? Foro do domicílio do réu. Estou ajuizando uma ação contra o Farias. Não, a juiz contra quem tem dinheiro, cara. Deus abençoe, Farias. É uma ação pessoal, onde essa ação deve ser ajuizada no local do domicílio do Farias. Vocês moram em Fortaleza, vocês são juízes e ajuízas de Fortaleza. Minha causa vai para um de vocês. Por quê? Porque Farias é domiciliado e residente em Fortaleza, não no Aracati, não no Crato. Tá fazendo sentido, pessoal? Crateús. Ou então, veja o artigo já a gente vê. 47. Porque, ó, depois a gente vê os parágrafos 46, tá? 47. Rapaz, e se for algo relacionado a bens imóveis? Ó, imóveis. Inclusive, os direitos reais sobre bens imóveis. Você vai aplicar o artigo 47 do CPC, que é o foro do local do imóvel. Local do imóvel. Complicado? Muito tranquilo, né? É só questão de você estar familiarizado. Eu não sei mais do que vocês, pessoal. Eu apenas estou fazendo isso há mais tempo. É diferente. Tá? Quanto tempo, Jorge? Não importa. 2 anos, 3 anos. 3 anos tá bom. Eu deixei de contar, pessoal. Diga, meu amigo. Isso. Depois o 43, o 45 e o 47. Caso seja imóvel. Isso. Isso. Mas primeiro, o que acontece? Primeiro você vai definir a competência. Tipo assim, ó, pessoal. Primeiro precisa definir qual justiça. Isso. É na federal, é na trabalhista, porque primeiro você define a justiça, depois você vai definir, você vai usar o CPC. Tá? Então, aqui, pessoal, são os artigos base. A depender do problema, nós temos outro. Mas eu quero que você, de saída, pense tudo. Rapaz, existem definições de competência. As regras gerais. Eu posso pensar no foro domicílio do réu, ou então, se for imóvel, basicamente é onde o imóvel está localizado. Ok. O juiz vai olhar a competência, a petição inicial, está tudo ok. Ele mesmo pode investigar a sua competência. Ele mesmo pode dizer, rapaz, vem cá, isso é comigo? Aquela história, né? O juiz... Vocês serão juízes que gostam de trabalhar, os juízes gostam de trabalhar, tá? No Brasil. Aí o que acontece? Ele vai dizer, rapaz, é comigo mesmo? Ele tem essa competência. Ele faz o controle da competência dele.
E também, Bernardo. Porque o que acontece, pessoal? Existem competências absolutas, existem competências relativas. A competência absoluta, ela, o que é que tem por trás dela? Interesse público, interesse coletivo. Então, se é interesse coletivo, ela não pode ser modificada. Entendeu? Tanto é que ela pode ser alegada a qualquer momento do processo, olha para cá, qualquer momento do processo e em qualquer grau de jurisdição. Fez sentido? Eu posso dizer que o juiz é incompetente, se for incompetência absoluta, qualquer momento, cara. Aqui, ó, tô aqui, ó. Deu a sentença? Deu errado, que não era você. Ou então no Supremo. 15 anos depois de processo, eu olho e errei. Porque quem errou fui eu. Entendeu? Depois de 15 anos. Por trás das competências absolutas, existe o interesse público. Na relativa, o interesse é das partes. Então ela pode ser modificada. Tá? Rapaz, no lugar de ser em Crateús, pode ser em Fortaleza? Você concorda no contrato? Bom, alteramos. Por quê? Porque ali naquele caso não era uma regra de competência absoluta, era relativa. Show de bola? Se eu descumprir uma regra de competência relativa, pessoal, quem pode alegar? O réu. Em que momento? Na sua resposta. Quais são as respostas do réu? Quais são as posturas que o réu pode ter? Está aqui o réu. Farias. Quais são? Farias, está aqui. Ó. Se eu for Farias, é uma pessoa animada. Quais são as respostas, as posturas, pessoal, que o Farias pode ter? Veja, o Farias... Ixi. Espera aí. Quais são as posturas, as respostas que os Farias pode ter? Veja, o Farias pode apresentar a sua contestação. Tá? Tá lá. A contestação do Farias. O Farias pode, pessoal, pode apresentar a chamada reconvenção. Defesa contra ataque. Ou então, pessoal, o Farias pode reconhecer o direito do autor. Ou simplesmente o Farias pode meter, desculpa o termo, um foda-se e ficar simplesmente fazer absolutamente nada. Show de bola? Então veja, ao ser citado, ele é para vir para a audiência. Se não tiver acordo, ok, você sai intimado em até 15 dias para oferecer suas respostas. Resposta do réu não é só a contestação. Contestação, reconvenção, reconhecer, não vou brigar não, você tem razão. Juíza, ele tem razão. Reconhecimento do pedido do autor. Ou então simplesmente, deixa para lá, faz absolutamente nada. Tá bom? Aí o que acontece, pessoal? Dentro da contestação, eu vou questionar a petição inicial. Só que antes, veja, ó, veio um pedido, eu vou responder. Mas antes de eu responder, diz o CPC, eu tenho algumas preliminares. Existem preliminares. Todo mundo já ouviu falar essa palavra, todo mundo já fez. Mas o que acontece? Antes do mérito, eu tenho que abordar algumas coisas. Está no artigo 337 do CPC. Ó, artigo 337 do CPC. Oi, minha amiga. As duas são antes. Prejudicial é quando interfere no mérito. Sem eu analisar, prescrição e decadência. Para que eu vou analisar o mérito se o cara perdeu o tempo? Né? Tinha um prazo para ele vir ao Poder Judiciário, não veio, morreu.
Não tem porquê. Não, vai depender do caso concreto. Compete a você ver o que é que eu primeiro argumentar primeiro. Olha aqui, pessoal. 337, veja se faz sentido. Incumbe ao réu, antes de ir para a briga, alegar algumas coisas. Preliminares. Olha o tanto de preliminar. Olha a preliminar número 2. Incompetência absoluta ou relativa. Tá? Então, olha só. Os preliminares estão lá no CPC, artigo 337. Existem várias. Ó, é a segunda, né, que eu falei? É. Ó, existem várias. Mas, ineptos da petição inicial também. Mas, ó, aqui, pessoal, é que eu vou contestar esta pessoa. Tá fazendo sentido? A pergunta é, estão visualizando? Eu quero que vocês visualizem. Falou em processo civil? Começou a visualizar. Não precisa ser abstrato. Ali é o juiz, é a juíza. É. Farias não está bem desenhado aqui. Não. Merece uma foto. Feito o contexto? Fez sentido para vocês? Tá. Depois, ó, agora com as questões, a gente vai trabalhando ponto a ponto o que a gente pode ter de diferente aqui. Mas esse é o contexto que vocês vão trabalhar. Vai lá. Deixa eu só beber minha cervejinha aqui. É. Dispendência, perempção. Podemos? Meus cortes também estão. Vai. Na sua apostila. Lendo e riscando. Lendo e interagindo com a questão. Posso? João Paulo faleceu em Atibaia, São Paulo. Minha amiga. Ele tem esse mal, né? Tem. Gosta. Isso é bom. Isso vai de meco aí. Vai. João Paulo faleceu em Atibaia, vítima de um ataque cardíaco fulminante. Empresário de sucesso, domiciliado na cidade de São Paulo, João Paulo possuía inúmeros bens, dentre os quais se incluem uma casa de praia em Búzios, uma fazenda em Lucas do Rio Verde, Goiás, e alguns veículos de luxo, atualmente estacionados numa garagem em Salvador. Neste cenário, assinale a opção que indica o foro competente para o inventário e a partilha dos bens deixados por João. Qual foi a regra que nós estudamos? Direito pessoal, direito reais sobre bens móveis, foro do domicílio do réu. Quando é imóvel, é na localização do bem. Esta é a regra. Só que a gente começa agora a trabalhar as exceções. E no caso de inventário, no caso sucessão. Não tem para onde correr, pessoal. Artigo 48 do CPC. Na tela. Olha aí. Eu sei a regra, George. Vamos começar a trabalhar as exceções? Vamos. Artigo 48. Leia comigo. Dá para ver, pessoal, daí de trás? Ou quer que eu amplie? Dá para ver, doutora? Amplio? Tá. Vai lá. Me acompanha. O foro do domicílio do autor da herança. Quem é o autor da herança? Aquele que foi tomar o chimarrão com o criador. Ou seja, a pessoa que faleceu. Ele é o autor da herança. Tá bom. O foro do domicílio do autor da herança no Brasil é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposição de última vontade, a impugnação ou anulação da partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito
tenha ocorrido no estrangeiro. É sucessão? É. Onde era o domicílio dele? São Paulo. Qual é o foro competente, pessoal? Mas tem bens. Onde era o domicílio dele? Fechou? Fechou? Mas, cuida o parágrafo único. Jorge, beleza. E se ele não tinha domicílio certo? Parágrafo único responde, pessoal. Se o autor da herança não possuía domicílio certo, é competente o foro das situações dos bens imóveis. Mas, Jorge, e se tiver vários imóveis em vários estados? Parágrafo, o inciso 2 responde. Havendo bens imóveis em foros diferentes, qualquer deles. Mas, Jorge, e se não tem bens imóveis? Só tem imóveis. Inciso 3º. Não havendo bem imóvel, o foro do local de qualquer dos bens. Ah, deixou um carro em São Paulo, Fortaleza, outro em Curitiba, outro no Amapá. Qualquer um. Visualizou, pessoal? Releia a questão comigo. E olha, aqui é estilo FGV puro. Várias informações. Possivelmente você não conheceu o professor Ítalo Rebouças, que é um grande amigo de Mossoró. A gente dá aula lá, o curso em parceria, né? E ele sempre fala, a FGV é o canto da sereia. Por quê? Encanta, fala um bocado de coisa, quando na verdade só quer outra coisa. Então releia comigo, já agora com o seu olhar treinado. João Paulo faleceu em Atibaia. Importa? Vítima de um ataque cardíaco fulminante. Empresário de sucesso, domiciliado na cidade de São Paulo. João Paulo possuía inúmeros bens, dentre os quais se incluem uma casa de praia em Búzios, uma fazenda em Goiás e alguns veículos de luxo que estão em Salvador. Nesse cenário, assinale a opção que indica o foro competente para o inventário e a partilha dos bens deixados por João Paulo. E aí você vai marcar o quê? P de bola. Coloque do lado aí artigo 48. B de bola. Artigo 48. O foro de São Paulo. Cara, dificilmente, aquela história, até aquela técnica de responder, né? Dificilmente pode ser a A. Às vezes às vezes é a A, né? Só que sempre, nunca se contenha. Se contente, quer dizer, desculpa. Posso? Segunda. Alcebiades ajuizou demanda de obrigação de fazer, pelo procedimento comum, com base em cláusula contratual, no foro da comarca de Petrópolis. Citado para integrar a relação processual, a ré Benedita lembrou-se de ter ajustado contratualmente que o foro para tratar judicialmente de qualquer desavença seria o da comarca de Niterói e comunicou o fato a seu advogado. Sobre o procedimento a ser adotado pela defesa, segundo o caso narrado, assinale a afirmativa correta. Pegaram o contexto? Se liga no movimento. Vem cá, vem cá. Eu moro aqui em Fortaleza. Farias mora em Porto Alegre. Estamos bem distantes, né? Aí o que acontece? O Farias entrou com ação contra a minha pessoa em Belo Horizonte. Ok? Pontos distintos, né? Só que pelo contrato seria em Fortaleza. Significa, pessoal, que isso aqui está em BH, Minas Gerais. Certo? Eu sei que nós temos hoje autos eletrônicos, digitais. Ok, mas esqueça o auto digital. Aqui seria processo físico. Onde está o processo? Belo Horizonte, Minas Gerais, outro estado, bem distante de onde eu moro. Veja, o juiz é incompetente.
Se eu fosse apresentar a minha resposta, que momento eu alego a incompetência dele? Na minha contestação. Aí eu teria, pessoal, que ir a BH para dizer, ei, tu é incompetente. O Farias errou, feio, errou rude, e aí eu vou pagar o pato? E se eu dissesse que eu posso, no juiz de Fortaleza, apresentar a minha contestação para o juiz de Fortaleza mandar para a BH? Faz sentido? Seria mais econômico? Pode ser. Veja, eu tenho a possibilidade de ser recebido precatória, ver a citação por precatória. Aí seria a possibilidade de eu juntar minha contestação na precatória. Mas eu não estou cuidando da situação. Recebi pelo correio a citação. Mas aí eu estou dizendo, seria interessante eu apresentar em Fortaleza minha contestação? 340. Olha o que 340 fala. Podemos? Havendo alegação de incompetência relativa ou absoluta, a contestação poderá ser protocolada no foro do domicílio do réu, fato que será imediatamente comunicado ao juiz da causa. Seria eu protocolizando em Fortaleza, o juiz de Fortaleza dizendo, oi, BH, estou te mandando aqui, o cara alegou que estou incompetente, tá? Ele entregou aqui, vou te mandar. Preferencialmente por meio eletrônico. Parágrafo 1º. A contestação será submetida à livre distribuição. Ou, se o réu foi citado por carta precatória, vai para a precatória. Botou na precatória, devolve. Juntado aos autos dessa conta, seguindo-se a sua imediata remessa para o juiz da causa. Aí, chegou lá em BH, reconheceu que é incompetente, parágrafo 2º. Reconhecida a competência do foro indicado pelo réu, o juízo para o qual for distribuída a contestação ou a carta precatória será considerado prevento. Significa o quê? Caiu nas suas mãos a minha contestação? Você comunicou BH, não foi? O juiz BH. Quando o processo vier, vai ficar com você. Estão visualizando, pessoal? Você consegue ver que isso é rotina. Aqui é rotina judicial. Nada mais do que isso. Só que eu preciso que vocês, em 4 aulas, tenham noção de todas as rotinas que eu tenho que trazer para você gabaritar suas 5 questões. E pronto. Ok? Tem perigo sim, vai dar certo. Vai dar certo. Como é? Demora sem poder. Preciso ler? Reler? Vamos reler. Alcebiades ajuizou demanda de obrigação de fazer pelo procedimento comum, com base em cláusula contratual, no foro da comarca de Petrópolis. Citada para integrar a relação processual, Benedita se lembrou que tinha combinado que o foro para tratar judicialmente qualquer desavença seria o quê? Niterói. É para correr em Niterói, mas está lá em Petrópolis. Aí comunicou a você, advogado, o que é que você vai fazer? Qual o procedimento, pessoal? Veja, a defesa poderá alegar a incompetência de foro antes da audiência de conciliação e mediação. É o que diz o artigo 340 do CPC. Anote aí. Resposta da segunda A. De amor. Eu apresento a contestação. Porque, peguei a sua dúvida. Para que é que eu vou esperar a realização de audiência para poder apresentar a minha contestação para dizer que ele é incompetente? Eu me antecipo. Eu já me antecipo. Está aqui minha contestação, você é incompetente. Nem precisa realizar audiência. Você não tem competência para tocar audiência. Não, entenda. Eu antecipo a contestação para cá. Exatamente. Porque quando eu recebo a citação, já vem a data da audiência. Mas para que eu vou esperar essa audiência se esse juiz é incompetente? Eu antecipo minhas respostas para cá. Percebeu? Economia processual. Eu antecipo. Fazendo o quê? Protocolizando no juízo. Oi? Não, mas veja, o meu prazo para contestar nesse caso começaria da audiência. Eu estou me antecipando para que a audiência não ocorra.
Isso. Para que eu vou deixar um juiz incompetente tocar audiência? Celeridade. Fez sentido, pessoal? Então, a segunda é a A. Como é que é? Pode? Roberta ingressou com ação de reparação de danos em face de Carlos Daniel, cirurgião plástico, devido à sua insatisfação com o resultado do procedimento estético por ele realizado. Antes da citação do réu, Roberta, já acostumada com sua nova feição e considerando a opinião de seus amigos de que estaria mais bonita, troca de ideia e desiste da demanda proposta. A desistência foi homologada em juízo por sentença. Após 6 meses, quando da total recuperação da cirurgia, Roberta percebeu que o resultado ficara completamente diferente do prometido. Razão pela qual resolve ingressar novamente com a demanda. Nesse caso, a demanda de Roberta deverá ser o quê, pessoal? O que acontece aqui? Essa questão trabalha com o quê? Com desistência. Roberta ingressou com ação contra Carlos Daniel. Aí depois, ouviu os elogios, disse, rapaz, não vou continuar, vou desistir. Desistência do processo. Venha para cá. Porque você precisa entender comigo. Eu vou apagar algumas coisas aqui, tá? Você precisa entender comigo o quê? Eu posso desistir do processo? Posso, tranquilo. Perfeito, perfeito. Posso apagar aqui, né? Certo. Ok. Que momento o processo começa? Com o protocolo. Tá? Ok. Olha aqui comigo, pessoal. Vamos para o 485 do CPC. 485, parágrafo 4º e 485, parágrafo 5º. Fim de semana passado, foi a aula de quem? Ah, verdade. Como é que é? Quatrocentos e oitenta e cinco. Leia aqui o 485, pessoal. Parágrafo 4º. Ó, eu estou no 485. Parágrafo 4º. O que é que ele diz? Leia comigo. Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir. Então, significa que, iniciado o processo, eu já posso pensar em desistência. Mas, veja, existe a desistência com a aceitação do réu e tem a desistência que eu não preciso pedir. Veja, resposta do réu é na contestação. Apresentada a contestação, diz o 485, para desistir eu preciso do consentimento. Aqui, ó, precisa do consentimento. Isso, com consentimento. O CPC está dizendo isso, né? Significa que antes não precisa. Iniciado o processo, eu posso desistir. Enquanto ele não apresentar a contestação, estou livre para desistir. Apresentou a contestação,
possa existir desde que ele seja ouvido e concorde. Show de bola? Mas qual é o limite para eu pedir a desistência? Até que momento eu posso desistir de um processo, pessoal? Veja o parágrafo 5º. O que tem aí, ó? A desistência da ação só pode ser apresentada após a sentença. Ó, até a sentença. Não é dada a sentença. É antes de ser proferida a sentença. Então, início da possibilidade de existir, início, limite. Entre o início e o limite eu posso existir. Até determinado momento eu posso existir sem a ouvida do réu. Ofereceu sua contestação, posso desistir, mas com o consentimento do réu até as vésperas da sentença. Sem pagar custos? Não, eu já paguei aqui, já recolhi. Já recolhi. Opção minha. Quem ia perguntar? Custas? Paga. Você. Só não paga sobre o preço. É, porque a outra parte não veio para briga, concorda? Show de bola, pessoal, aqui? Certo. George, e o que vai acontecer se eu apresentar a desistência? Vai ser com resolução do mérito ou sem resolução do mérito? E o que é mérito? Pessoal, eu sempre tinha dúvidas sobre essa questão de mérito. Aí uma vez eu fui viajar e eu tinha comprado um livro do mérito do processo. É isso aqui, ó, o livro. Tenho raiva dele até hoje. Do mérito. E eu li esse livro nas férias. E aí, a conclusão dessa desgraça era meia página. Li, Roma, não sei o que, meu Deus, o que é mérito? Aí chegou a conclusão. Diante de tudo que foi falado, blá, 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 podemos concluir que mérito é sinônimo de pedido. Cara, se eu tivesse pego essa desgraça e lido do final, resolvido. Olhem para cá. Quando você entra com a competição inicial, você está fazendo pedidos? Sim. Quando o réu responde, quando ele contesta, ele faz pedido? Faz. No mínimo, pedido de improcedência. Sentença que analisa o mérito é a sentença que decide os pedidos. Processo com resolução do mérito. O juiz decidiu os pedidos. Processo sem resolução dos méritos. Eu estou extinguindo aqui. E os meus pedidos? Não vou cuidar. Visualizou? Beleza. Então, olha cá. Feita a desistência, o processo é extinto, 485, sem resolução do mérito. Ó. Show de bola? Beleza. Significa que eu posso repropor a causa. E se a causa for novamente proposta, ela volta para aquele juízo que extinguiu o processo, que homologou a minha desistência. Até porque, pessoal, veja, está dizendo aqui, ó, o juiz não resolverá o mérito quando leia o inciso, cadê o homologo? Inciso 8º, quando ele homologar a desistência da ação. E a minha desistência só produz efeitos quando o juiz aceita. Artigo 200 do CPC. Olha aqui o 200, parágrafo único. Deixa eu ver se é. Olha aqui, pessoal. Artigo 200, caput. Os atos das partes, consistentes em declaração unilateral ou bilateral de vontade, produzem efeito imediatamente. Apresentou uma petição, ela já produz efeitos. No entanto, a desistência, parágrafo único, a desistência da ação só produz efeitos após a homologação. Show de bola? O que aconteceu aqui? A menina entrou com a ação contra o médico e depois desistiu. Ele tinha sido citado? Não. Então foi uma desistência que não precisava de concordância.
essa desistência foi homologada, produziu efeitos. E aí depois ela se arrependeu e entrou com outro processo. A pergunta é, esse processo vai para que juiz? Veja aqui o artigo 186 do CPC. Como é que é? 286, peraí. Prevento, exatamente. 286, anote aí. Olha aqui, ó, pessoal. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza. Significa o quê? Volta para aquele juiz. Olha o inciso 2. Quando ele foi extinto sem resolução do mérito e o pedido foi renovado. Foi novamente apresentado. Ainda que ela tenha vindo com outra pessoa. Visualizou? O que é que diz 86? Você entrou com processo. Tá? Caiu na mão da juíza. Você desistiu. Entrou com outro. Volta para ela. Para você não estar burlando o juiz. Ah, não gostei. Não gosto dela. Vou desistir e entrar com outro. Volta para ela. Visualizou? Melhorou? Volta para a questão. Então, preciso reler aqui? Não, né? Então, ela está... Ó, aqui, ó, essa parte final. Após 6 meses, quando da total recuperação da cirurgia, Roberta percebeu que o resultado ficara completamente diferente do prometido. Razão pela qual resolve ingressar novamente com a demanda. Então, essa demanda, esse processo, Roberta, deverá ser A. Extinta sem resolução do mérito, por ferir a coisa julgada? Não, né? B. Extinta sem resolução do mérito, em razão da litispendência? Não. C. Distribuída por dependência? Resposta C de casa. Anote aí do lado, CPC, artigo 286, inciso 2º. 286, inciso 2º. Distribuir por dependência. Dependência do quê? Daquele. Aquele influenciou. Seria distribuir por dependência daquele que já veio. Exatamente. É prevenção. Não, tocou naquela causa eternamente. Forever. Tá rápido? Tá de boa? Vocês estão percebendo que a gente não vai economizar informação, né? E outra coisa. Nada... Não, e outra coisa. Nada de pena, viu, pessoal? Sigo? Isso, bebam água, bebam água. Sabe que um dos combustíveis do cérebro durante a atividade intelectual é a água, né? Tem que tomar água. Todo mundo o efeito. Vai? Quarta. Abílio, advogado competente, recebeu 2 citações. Abílio, advogado competente, recebe 2 citações de processos de seus clientes. Ao analisar as petições iniciais, bem como a distribuição dos processos, percebe que o processo A, que deveria ter sido ajuizado na comarca de Maré de Cima, foi na comarca de Cipó do Mato. E que o processo B, que deveria correr em uma vara de família, foi distribuído para uma vara civil. Abílio promete aos seus clientes que irá solucionar esses problemas. Deve ter dito, lá garantia sou eu. De acordo com o regramento do CPC, assinale
opção que indica o procedimento que ele deverá adotar. Contexto, ele recebeu citação e viu que estava em juízes errados, incompetentes. O que é que ele tem que fazer, pessoal? Artigo, anote aí. Vamos para o artigo 64 e 65 do CPC. Mas naquele caso, ele vai antecipar a contestação. Sim, mas a primeira pergunta é, beleza, ele vai alegar o quê? Incompetência, né? E como é que ele faz isso? Ele tem que arguir em preliminar de contestação, não é? Certo. Veja o 64 aqui comigo. Que cuida da incompetência. Olha aí. Artigo 64. A incompetência, absoluta ou relativa, tem que ser alegada como preliminar de contestação. E se for incompetência absoluta? Olha o parágrafo 1º. A competência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e qualquer grau de jurisdição. E também pode ser reconhecida de ofício por juiz. Cara, e se for competência relativa e o cara não alegou? Olha o 65. Prorroga-se a competência relativa se o réu não alegar onde? Em preliminar de contestação. Então, organizando o pensamento. Organizando o pensamento. Chegou para o réu. Olhou, o juiz é incompetente, você tem que alegar isso na preliminar da contestação. Tá bom? Incompetência absoluta ou relativa. Se for a competência relativa, se você não alegar ali, o juízo se torna definitivo. No entanto, se for competência absoluta, você tem que alegar na preliminar. Mas também isso pode ser questionado em qualquer momento do processo e em qualquer grau de jurisdição. Tá? Então volta para a questão. Qual a resposta? Leia o contexto. Abílio, advogado, recebeu as duas citações em processo ao cliente. Olhou a petição e viu que os dois estavam em juízos incompetentes. O que é que ele tem que fazer como advogado? Arguir a incompetência. Onde? Em preliminar de contestação. O que a fala? Que eu tenho que apresentar uma preliminar de incompetência na contestação nos dois casos. Mas absoluta ou relativa, eu, réu, tenho que alegar na minha contestação. Ele é advogado Do réu. Não, porque a incompetência só faz mudar de mãos. Não extingue o processo. Exatamente. Ele apenas migra de um para o outro. Quinta, pessoal. Chega lá, o desgraçado declina, você não vai receber. Comigo, ó, Marcos. Não, vai dar arrancar o pescoço. Artigo 64, 65, cara. Irmão Renato Rosendo, né, galera? Sei quem é. Fala bem daquele. Ele estava em Calcaia, né? Gosta de trabalhar com a maravilha. Ele estava em Calcaia, né? Eu ia atrás da CND pra fazer um doido comigo. Bora. Vai, pessoal. Quinta. Lindalva faleceu em Minas Gerais em um acidente durante a prática de montanhismo. Não tinha feito testamento, mas deixou 2 filhos maiores que residem em 2 estados da federação. Apesar de não ter domicílio certo, deixou bens situados nos estados da Bahia e de Mato Grosso. A respeito da ação de inventário, de acordo com o que dispõe o CPC, me diga aí a opção correta. Essa vocês resolvem.
Até porque é repetição do que nós já vimos. Perfeito. Tinha domicílio certo? Não. Aí o próximo passo é perguntar o quê? Imóvel, né? Tinha imóvel? Cadê? Deixou bem situados os estados Bahia, mas não especificou. Bens. Aí vai para onde? Quem é competente? Bahia ou Mato Grosso? Resposta? Ação de inventário. C. Coloque aí do lado. Marque a C e coloque artigo 48. Pelo menos já não zeraria, né? Pode? Sexta. Os critérios relativos de fixação de competência podem ser alterados pela ocorrência de alguns fenômenos processuais. Uma das situações que podem levar à modificação de competência, quando fixada com base em critério relativo, é a ocorrência da chamada continência. Assinale a alternativa que descreve corretamente a continência. O que é isso? Já abra o seu CPC no artigo 55. Qual é a diferença de conexão para continência? Seguinte, posso apagar isso aqui? Agora, homem! O homem acordou. Daqui que ele acerte essa digital. Só o Pix caindo. Glória a Deus. Conexão e continência, meu amigo. E voltou com o cabelo molhado? Conexão e continência. Depois da prova, para comemorar. Pessoal, qual a diferença de conexão e continência? Veja se faz sentido para você. Eu tenho uma causa A e eu tenho uma causa B. Às vezes nós temos processos que têm algum ponto em comum. Faz sentido isso? Beleza. Como é que é o nome disso? Conexão. Alguma coisa eles têm interligados. Podem ser várias coisas. Mas 3 características foram escolhidas pelo legislador para dizer, ó, se o ponto de contato foi isso, eu permito que um processo vá para onde está o outro. Por exemplo, estava o processo A na 4ª vara. Foi ajuizado o processo B na 8ª vara. Tem conexão com relação a esses pontos, o processo B pode ir para onde está o A. Exatamente, alimentos, por exemplo, alimentos, regulamentação de visita, seja o que for, aquele negócio lá. Conexão, isso autoriza. Quais são os elementos que autorizam? Identidades. Daqui a pouco coisa. Peraí. Aqui pegou, né? Mas às vezes, pessoal, eu tenho uma causa, e se você for olhar, ela engloba outra. Entendeu?
Às vezes tem processo de você olhar, o outro é mais amplo. Exemplo. Seja o que for, mas o que é que eu estou dizendo? Às vezes um processo, ele engloba outro. Ele é maior que o outro. Ele contém o outro. É a continência. Continência. Eu vou já explicar. Fez sentido isso aqui visualmente? Artigo 55. Engraçado como o direito pode ser explicado também usando algumas coisas matemáticas, né? Vocês sabiam que... Hã? Matemática é tudo, cara. Matemática é o quê? Alguma coisa? É? Vocês sabiam que Kelsen era matemático? Hans Kelsen, teoria pura do direito. Ele era matemático. Por isso que ele usou a pirâmide. Leia comigo, 55, pessoal. Reputam-se conexas duas ou mais ações, quando, olha para cá, lhe for comum. O quê? O pedido ou a causa de pedir. Então, quais são os pontos que dizem que uma causa é conexa a outro? O pedido ou a causa de pedir. Show de bola? Quando é que eu tenho continência? Que é o 56. Leia comigo. Artigo 56. Dá-se a continência entre duas ou mais ações. Presta atenção. Quando forem iguais as partes, a causa de pedir e o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange os demais. Quer ver uma coisa? Entrei com processo contra o Farias. George contra Farias. O que é que eu estou pedindo, pessoal? Eu quero danos morais contra o Farias. Demanda 1. Show de bola? Aí depois eu olhei, rapaz, quer saber de uma coisa? Processo 2. George, danos morais, 10 mil. Eu entrei em outro processo contra o Farias, George vs Farias. Eu estou pedindo danos materiais no valor de 50 mil e danos morais pelo valor de 60 mil. Me diga uma coisa, identidade de partes? Este pedido é maior que este? Eu posso dizer que 10 mil está dentro de 60 mil? Esta causa contém aquela. Nós temos aqui uma continência. Percebeu? Sim ou não? Ok. Posso apagar isso aqui? Quais são os efeitos de uma e de outra? Se eu tenho, olha para cá, causas conexas, estão em juízos diferentes, o que é que vai acontecer? Elas serão juntas no mesmo juízo. Certo? As causas vão para onde? Vai para o primeiro juiz que conheceu da causa. Então, foi distribuída essa primeiro? Essa vai para essa, para serem julgadas em conjunto, por conta do ponto de contato. Ok? Beleza. Seguinte, pessoal. E qual é o efeito da continência? Eu vou representar a causa grande, uma bolinha grande, e a causa pequena, a menor, uma bolinha pequena. Ok? Beleza. Então, veja se faz sentido. Entrei com um processo pequeno, aquele que eu entrei com Farias, né? 10 mil. Está na primeira vara. Entrei com outro, na segunda vara. O que acontece aqui? Veja, quem é que veio primeiro? O menor ou o maior? O menor. Veja, eu não tenho como extinguir esse, porque esse veio primeiro. Esse vai para este juízo, para tramitar em separado. Ok? Situação 2. Entrei primeiro com a causa maior
e entrei com a menor. Estão se ligando no movimento? Veja. Minha pergunta é, tem sentido eu manter essa aqui, já que essa está aqui? Então, na continência, ajuizado posteriormente o processo continente, ou processo contido, este será extinto. Foi? Ok. Podemos ler o 57? Artigo 55, cara. Pedido e causa de pedir. Olha cá. Aqui fez sentido? Vamos trazer essa ideia para o papel. Leia comigo o 57. Vai. Quando houver continência, isso aqui, ó. E a causa continente tiver sido proposta anteriormente no processo relativo à ação contida, será proferida sentença sem resolução do mérito. Caso contrário, vou repetir, desculpa. Quando houver continência, isso aqui, e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida, será proferida a sentença sem resolução do mérito. Ou seja, no processo continente, ajuizado anteriormente, o processo contido, ajuizado posteriormente, será extinto sem resolução do mérito. Por quê? Porque ele já está aqui. E se for o contrário? 57, parte final. Caso contrário, as ações serão o quê? Necessariamente reunidas. Foi? 55 e 56, você vai interpretar... Desculpa. 56, logo depois de ler o 56, você vai ler o artigo 57. Volta para a questão. Sexta, relendo, tá? Os critérios relativos de fixação de competência podem ser alterados pela ocorrência de alguns fenômenos processuais. Uma das situações que pode levar à modificação da competência, quando fixado com base no critério relativo, é a continência. Ou seja, 56 e 57. Assinale a alternativa que descreve corretamente a continência. A. Fenômeno que ocorre entre duas ou mais ações quando lhes for comum o objeto ou a causa de pedir. Isso é continência ou conexão? Conexão. Aí nós queremos a continência. B. Fenômeno que ocorre entre duas ou mais ações quando há identidade quanto às partes da causa de pedir, mas o objeto de uma, o pedido, por ser mais amplo, abrange das outras. O que é isso? Continência. Resposta B de bola. Fala, meu amigo. Na conexão, ele vai para o prevento, aquele juiz que veio primeiro. A causa primeira. Posso? Sétima. O sistema processual pátrio estabelece duas espécies de incompetência. A incompetência absoluta e a incompetência relativa. Acerca do tema, assinale a afirmativa correta. Vai. A. Os critérios absolutos de fixação de competência são previstos em lei com a finalidade de promover a proteção principalmente de interesses privados? Não. Competência absoluta é o quê? Interesse público. Então, risca privado, né? Em litígios que envolvam nunciação de obra nova, é defeso, é proibido ao réu optar por fazer o ajuizamento da ação no foro do domicílio do réu ou no foro de eleição. Certo ou errado? Vamos para o 48, volta aí. Do CPC.
Não, 47, desculpa, pessoal. O que é que diz 47? Aquela regrinha, né? Ó. Para ações fundadas em direito real sobre imóveis, é competente o foro da situação da coisa. Olha o parágrafo 1º. O autor pode optar pelo foro do domicílio do réu ou pelo foro de eleição, se o litígio não recair sobre propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e denunciação de obra nova. Volta para a 7ª. O que é que diz a B? Nós queremos a correta. Em litígios que envolvam anunciação de obra nova, é proibido ao autor optar por fazer o ajuizamento da ação no foro do domicílio do réu ou no foro de eleição. Isso aqui é a correta, de acordo com o 47, parágrafo 1º. Anunciação de obra nova sempre é no foro do local do imóvel. Ok? Anote aí, então. Resposta da 7ª, B de bola. Artigo 47. 47, minha amiga. Parágrafo 1º. É, imóvel é lá. Ó, pessoal, nós estamos indo para a 8ª e perceba que na sua apostila, em seguida será das partes intervenção de terceiros. Nós estamos batendo já também nosso horário limite, então a gente encerra aqui na 8ª. Não se preocupe, nada disso interferirá no nosso conteúdo. Posso ler? O juízo da primeira vara civil da comarca D declarou sua incompetência absoluta para o julgamento da causa e determinou a remessa dos autos para a Justiça do Trabalho. O processo foi distribuído para a primeira vara do trabalho da mesma comarca que suscitou o conflito de competência. Qual é o órgão competente para resolver o conflito? Aqui no quadro comigo. Já está no seu caderno o organograma Poder Judiciário. Isso aí vai te acompanhar, inclusive, na segunda fase, tá? Olha aqui para mim, pessoal. Eu tenho o Superior Tribunal de Justiça, né? TJ, aqui o TRF, o Juiz de Direito, tudo no seu caderno já. Juiz Federal e por aí vai, ó. Vou fazer só aqui, tá? Vou parar aqui. TRT, TST, Juízes do Trabalho. Ok? Então, me acompanhe aqui, pessoal. Vamos pensar aqui nos juízes de direito, nos juízes do Estado de Ceará. São vários juízes. Vocês sabem disso, não é? Às vezes, pessoal, um juiz de direito diz, ó, eu não tenho competência para isso. Manda para o outro. Chega no outro, ele diz, eu também não tenho. O nome disso é conflito negativo de competência. Muito raro acontecer o conflito positivo, né? Às vezes quando aparece. A causa é minha, não, a outra é minha. Pode ter o positivo e o negativo. Dois juízes divergindo quanto à competência. Quem resolve este conflito de competência? Você sempre vai olhar, ele está vinculado a algum tribunal? Sim. Nesse caso, conflito entre juízes de direito. Quem resolve? TJ. Ok. Conflitos, olha para cá agora, entre juízes federais. Juiz federal. Juiz federal. Quem resolve? O TRF a qual ele está vinculado, não é? Juiz trabalhista, quem resolve? TRT. Tranquilo, né? Agora, e se for um conflito entre o juiz federal, por exemplo, e o juiz trabalhista? Você, ó, lá na frente você tem o Supremo, né? Juízes vinculados a tribunais distintos estão brigando quanto à sua competência. Quem define a competência? Superior Tribunal de Justiça. Anote aí, artigo 105
Inciso 1, a linha D. A linha 1, inciso 1, a linha D. Você tenderia a dizer que é o Supremo. Pegando a lógica e subindo, né? Mas leia, ó, artigo 105 da Constituição, tá? Ó, o 105 traz a competência do STJ. Inciso 1, pessoal, processar originariamente, ou seja, a causa, isso aqui já é na mão do STJ. A linha D. Aqui, ó, a linha D. Os conflitos de competência entre quaisquer tribunais. Consegue ver? Artigo 105 da Constituição, 1D de dado. Se tem juízes de tribunais diferentes decidindo, divergindo quanto à sua competência, você tenderia a subir para o Supremo, no ponto comum, né? No ponto de chanculamento. Mas não. Nesse caso, a competência é do Superior Tribunal de Justiça. Maravilhoso para cair na sua prova. Né? Bacana. 10 minutos de pausa? Pode encerrar, JP.